Eu quero desejar para a amada igreja um dia abençoado na paz do Senhor Jesus, que nós estejamos realmente aqui pensando e realmente só louvando o Senhor Jesus. Nós estamos na casa de Deus e que sejam momentos alegres, momentos de nós entregarmos ao Senhor as nossas esperanças e também as nossas dificuldades. Nós vamos ler juntos um versículo que está no nosso boletim. Eu vou convidar a igreja toda para ficar em pé e eu vou pedir para o Mateus coordenar essa leitura. Você consegue ver aqui? É esse aqui. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Toda a igreja? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. A igreja pode sentar. Nós temos um pequeno vídeo muito curtinho que nós vamos assistir agora. Mas deixa eu ver uma coisa. Jesus está do seu lado, ele no comando. E quando você mexe com ele, a sensação dele fica triste, mas eu não quero mexer com ele. Então, confia em Deus, por causa que eu estou ouvindo, estou sabendo de você. Tchau, beijo. A irmã Marlene veio? Não. Marisa trouxe? A Marisa tem uma pequena explicação sobre esse vídeo, aí os irmãos vão entender, melhor do que eu falar. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Então, esse vídeo, na verdade, era a minha irmã que tinha que estar aqui. Mas como ela ficou com as meninas, ela não pôde vir. Então ela escreveu e eu vou ler, porque ela estava no hospital, sozinha, porque era difícil alguém ficar com ela, né? Foi aqueles momentos que ela ficou para ver se opera, se não opera, se o convênio ia liberar, se não ia liberar. No fim, o convênio não liberou o material que é importado. E ela voltou para casa. E ela estava muito angustiada, muito triste. Então, não só pela cirurgia, mas por aqueles momentos, né, que a cirurgia também não ia ser fácil. Inclusive, o pastor Tec fez a mesma cirurgia, conversou muito com ela, porque ia colocar uns pinos na coluna. E ela estava assim, angustiada, e ela viu esse vídeo. Então, primeiro eu vou ler o que ela escreveu para mim, para vocês, irmãos. É surpreendente o agir de Deus nas nossas vidas. Tenho sentido seu cuidar constantemente. Contudo, há momentos que sua presença é forte e marcante. Nos transborda de alegria e nos faz chorar. Assim foi comigo, quando hospitalizada em meio a angústias e dúvidas. Ao abrir o meu computador, a primeira imagem no Face foi da Stephanie. Por meio da boca de uma criança, Deus me trouxe consolo e a esperança. Obrigado, Senhor, pela vida desta pequenina, usada por Ti para me abençoar. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele inclinou para mim e me ouviu quando chamei por socorro. É interessante, né, como as crianças, a gente às vezes não entende, né, o agir de Deus, mas que nem uma criança, como é importante para Deus. Que testemunho, né? Parabéns pela Stephanie, porque às vezes a gente acha que a criança só está aqui, que é bonitinha para os pais, mas não, elas fazem a diferença. Inclusive, uma vez eu conheci uma amiga que eu jogava tênis, e ela falou para mim que ela foi para a igreja através da filha dela. E a filha dela ia na igreja e ela não ia. E ela começou
fala, por que será que a minha filha dela tinha uns 12 anos? Por que será que a minha filha vai tanto nessa igreja? E ela convidou a mãe. E hoje ela aceitou a Jesus, a família inteira aceitou a Jesus. Eles são japoneses. E eles são assim, acho que é outra religião, não tem nada a ver com católica. E assim, ela falou que através da menina, ela fala que através da filha dela, levou todos para a igreja. Então, queria deixar esse testemunho, porque hoje é um culto especial deles, que a gente pudesse dar valor a esses juniores, dar valor às crianças, porque Deus usa todos de uma forma inexplicável. Amém. A igreja deve estar se perguntando por que esse culto infantil, mas a Marisa já esclareceu uma parte, e é porque durante esse ano inteiro nós estamos trabalhando com as crianças esse versículo é nosso tema lá e o nosso objetivo. Nós vamos crescer, e eles perguntaram para mim o que é estatura. Então nós vamos crescer em tamanho. Uns vão ficar muito alto, outro muito baixo, outro mais gordo, mas não importa, nós vamos crescer. Mas o que nós precisamos crescer é na sabedoria, no conhecimento, na graça. Então isso nós temos trabalhado com as crianças todos os domingos. E quando a Stephanie gravou esse vídeo e falou, mamãe, põe na internet, creio em Deus que ela entendeu um pouco do que nós já estamos trabalhando. Eu posso ajudar as pessoas, mesmo sendo criança, se eu tenho a sabedoria de Cristo. Então eu quero agradecer, e as crianças também vão agradecer a presença de todos. E eu queria muito que vocês falassem para os outros que não estão. O culto foi muito bom, porque nós pudemos crescer com as crianças em sabedoria e graça, porque em estatura nós acho que já crescemos. Eu falo com as crianças, agora eu só cresço para os lados, e eles dão risada, mas nós precisamos crescer no conhecimento, nessa graça que só o Senhor pode nos dar. Então agora nós vamos cantar com o irmão Paulo, na regência do irmão Paulo, o hino 60. Vamos ficar de pé para cantarmos o hino 60. Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai, louvando a Deus com gratidão em vossos corações.
Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas. Te louvamos, Pai, por tudo que tens feito e por cada um de nós. Te agradecemos imensamente pela vida das nossas famílias aqui representadas, por esses pais, Senhor, aqui presentes com seus filhos. Te louvamos porque o Senhor tem preservado as nossas famílias, tem guardado, Senhor, as nossas crianças, os nossos juniores e adolescentes. E eu te agradeço, Pai, pela boa vontade, pela presença deles aqui hoje. Te agradeço porque são crianças e adolescentes que querem, Senhor, te louvar e ficam felizes, Senhor, quando são chamados para este momento. Nós queremos te pedir que esse culto seja de graça e abençoado para nossas vidas, mas que o Senhor receba, Senhor, como oferta das nossas vidas no teu altar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Eu vou chamar agora o nosso grupo de louvor, que é especial nesse dia e que preparou cânticos para toda a igreja. Vamos nos colocar em pé e cumprimentar o irmão que está ao seu lado e alguns convidantes que vieram hoje. Vamos cantar com muita alegria.
pode sentar. E nós vamos fazer agora a nossa entrega de dízimos e... é nosso momento de intercessão. Desculpa, pastor. Eu pulei aqui. O nosso pastor vai orar e é um momento muito especial dentro da nossa igreja. A gente tem orado por algumas vidas. Eu vou pedir que você se lembre durante a semana de orar por elas. Uma delas é a Marlene, que a Marisa comentou aqui. Ela está esperando essa oportunidade de fazer a sua cirurgia. Vamos pedir que Deus abençoe, cuide do plano de saúde, né? Vamos orar por toda essa família, porque o vovô Aparecido estava no hospital, aí a avó Kika foi lá para recebê-lo, levar ele para casa, caiu, quebrou o pé. E aí, todos aqueles cuidados. O Vocido, a avó Kika, a Marlene, né? Todo mundo passando uma dificuldade. Vamos orar por essa família e pedir que Deus continue abençoando. O seu Etelvino, marido da nossa irmã Aleide. Irmã Aleide, a gente conhece ela como Leda. E às vezes a gente até fala da Ledona por causa da irmã Ledinha. Então ficou a Ledona e Ledinha. Mas ela vem às quintas-feiras, domingo é mais difícil. E o marido dela está no hospital, saiu da UTI, está no quarto, mas precisa de muitos cuidados. Eu pedi doadores de sangue, segunda-feira ou terça-feira, acho que é terça-feira, combinei com o Leonardo, nosso administrador, nós vamos juntos até o hospital, mas se tiver alguém mais para doar sangue, abençoe a vida lá do seu Etelvino, vamos continuar orando por ele. Tem algumas outras vidas que nós temos orado, Trajano, que está esperando o dia de tirar o seu catéter, mas temos muitos agradecimentos, Deus que tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado da nossa igreja. Hoje é um dia especial para nós, de vermos as nossas crianças que já cresceram, agora a gente não pode chamá-las de crianças mais, né? Os nossos juniores, nossos adolescentes, olha como estão crescendo, alguns estão cheios de espinhas, né? Olha que coisa boa, estão crescendo, mas estão aqui, adorando ao Senhor, levando a sério as responsabilidades e ao mesmo tempo tendo a alegria de fazer tudo isso bem feito. Então nós queremos agradecer a Deus por essas oportunidades tão especiais. Então eu vou pedir que nós oremos juntos, somando a fé a esses nomes que foram falados, outros que não foram falados, mas a gente continua orando, agradecendo a Deus. O Reinaldo Pellegrini, eu fiquei sabendo que ele está até dirigindo, então de vez em quando ele está saindo para cá, saindo para lá, e esperamos que em 2016 ele possa tirar todos aqueles aparelhos e voltar a ter uma vida completamente normal. Deus tem abençoado, né? Nós vamos agradecer por isso. Você que tem um pedido, você que precisa apresentar a sua vida ou precisa apresentar a vida de alguém, fique em pé aí no seu lugar mesmo. Nós vamos orar juntos, vamos somar a nossa fé, nosso pedido ao Senhor, a nossa súplica. E vamos agradecer juntos, todos nós, agradecer ao Senhor por muitas bênçãos que Ele tem nos dado. Senhor, como nós confiamos em Ti, para nós é algo que cresce devagarinho no nosso coração, a nossa fé. Mas tenho certeza que temos crescido dia após dia. Ainda assim, percebemos que nós não conhecemos completamente ao Senhor, senão nós confiaremos muito mais. Mas contempla a fé que temos hoje. Contempla, ó Deus, o amor que aprendemos a desenvolver pelo Senhor, a dedicação das nossas vidas. Recebe a nossa gratidão ao Senhor, porque temos visto um Deus presente, um Deus que ama, um Deus cheio de misericórdias pelas nossas vidas. E estamos reconhecendo que Teu amor não tem nos faltado. Que as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, todas fazem parte do nosso processo natural da vida. E queremos reconhecer e estar sensíveis àquilo que o Senhor está ensinando, aquilo que o Senhor está dirigindo, os Teus planos, as Tuas orientações. Queremos fazer parte destes planos, submissos ao Senhor, com corações dispostos a servir, a aprender, a abençoar os irmãos, mesmo nas dificuldades. Queremos pedir ao Senhor, fortalece o coração dos irmãos, fortalece o coração dos nossos doentes, para que eles sintam a Tua paz chegando ao coração deles. Nós pedimos que o Senhor traga restauração da sua saúde, que o Senhor traga cuidados suficientes para que eles possam voltar à sua vida, para estarem conosco, voltarem aos seus trabalhos, às suas responsabilidades.
Ó Deus, apresentamos a vida dessas pessoas ao Senhor e junto com elas as suas famílias que também sofrem, que precisam cuidar deles. Que o teu amor esteja presente em cada uma destas vidas. Senhor, apresenta os irmãos que estão em pé aqui e os que estão na internet também, apresentando as suas vidas ao Senhor neste momento. Contempla cada coração, contempla as vidas e aquelas vidas por quem eles intercedem. Que o teu amor seja distribuído a cada uma delas, de maneira que não lhes falte, ó Deus, essa graça do Senhor, os teus cuidados sendo permanentes na vida deles. Que sintam a segurança do Senhor, o refúgio que o Senhor é. Que tenham alegria mesmo nas lutas. Que também tenham seus corações sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está falando ou ensinando. Continua trazendo para nós, ó Deus, restauração também espiritual nas nossas vidas, para que o pecado não faça parte do nosso dia a dia, para que o pecado nos incomode, ó Deus, para que haja um crescimento espiritual também, um amor maior ao Senhor, à tua palavra, uma dedicação de vidas. Que o Senhor nos abençoe nesses propósitos. Obrigado por esse momento de manhã onde nos reunimos aqui e servimos ao Senhor. Recebe nosso culto, a nossa devoção, a nossa adoração ao Senhor, nossa gratidão que vem do nosso coração ao Senhor, de todas essas maneiras, nos cânticos, no estudo bíblico, no encontro, na comunhão, no amor de um para com o outro, no serviço de cada um aqui. Tudo para servir ao Senhor, para trazer alegria ao teu coração e também para abençoar a vida dos nossos irmãos. Peço ao Senhor que nesta manhã todos sejam abençoados por todas as coisas. Assim oramos, ó Deus, orando pelas nossas vidas, intercedendo pelos nossos irmãos, nossos familiares, apresentando as nossas necessidades ao Senhor, junto com a nossa fé, a nossa esperança e o nosso pedido. Atenda-nos, ó Deus, socorre-nos, cuida do teu povo. Oramos juntos com fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora sim é o nosso momento especial de entrega de dízimos e ofertas, não só pela oferta em si, mas é o momento que nós colocamos no altar do Senhor todas as nossas necessidades e esperanças e pedimos ao Senhor para Ele nos ajudar a vencê-las a cada dia. O irmão Paulo está com a regência. Essa música é quase um corinho. Nós vamos, por ser curtinho, nós vamos cantá-lo 2 vezes. E assim poderemos explorar melhor a letra desse hino. Agradeço a ti, Senhor. Daniel vir agradecer. Espero o Vinícius colocar. Agora você. Senhor Deus, amém. Obrigado, Senhor, por todos estar na sua casa, Senhor. Obrigado por o Senhor
o Senhor fazer tantos milagres. Abençoe os dízimos e ofertas, Senhor. Obrigado, Senhor, por nunca faltar dinheirinho na igreja, Senhor, que sempre o Senhor dá uma solução para todos nós não conseguir fazer algumas coisas erradas, Senhor. Abençoe todos nós que estamos aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós temos uma participação especial com as crianças e alguns que eu não posso chamar mais de criança, mas eu quero dizer para eles que na Bíblia diz, né, que nós precisamos ser criança para entrar no reino do céu. Às vezes eu brinco com os adultos, eu falo para cada um colocar seu capacete mágico e imaginar como você está diante do Senhor, com que coração e com que ilusão. Então eu vou convidar todos, as crianças que ensaiaram, eles têm 2 números especiais. E logo a seguir a mensagem é com o pastor. Eu vou ouvi-los já lá de baixo.
Antes de começar o nosso estudo bíblico, eu queria deixar um recadinho para as mulheres. É que hoje a reunião da MCA, 17h45, com uma palestra pela nossa irmã Rita Silva. O título é Roupa Nova se usa em casa. E as mulheres estão sendo convidadas também para trazerem doações de roupas usadas ou novas, né? Para serem levadas lá na Casa Rosa. Casa Rosa é aquele trabalho da Missão Cristolândia que cuida das mulheres. Na Casa Rosa ficam as mulheres que são retiradas então das ruas, da dependência do crack, do alcoolismo, e são levadas para a recuperação e são cuidadas lá. Então a doação das irmãs é muito importante. Mas quero sugerir que se você tiver outras roupas que não seja só de mulheres, também você pode trazer, que a gente encaminha para a Missão Cristolândia, e lá são distribuídas para mulheres, crianças, homens, não tem nenhuma dificuldade. Então você pode trazer a sua doação de roupas hoje à noite, e as mulheres estão sendo convidadas para a reunião da MCA 17h45. Roupa nova se usa em casa é o título, é o tema de hoje, do estudo de hoje da MCA. Eu vou pedir para colocar o estudo no telão para a gente. Hoje o nosso tema é baseado no texto que está aí no versículo. Você pode ler comigo, pega o seu boletim, é Lucas capítulo 2, versículo 52. Vamos ler no boletim, que aí lemos todos a mesma versão, mas você pode abrir na sua Bíblia, não tem nenhum problema. Vamos ler juntos esse texto que diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Muito bem. Lucas 2:52. A gente sempre esquece de falar a referência, né? É bom para ajudar a memorizar e a gravar bem o texto bíblico. Falando então desse crescimento de Jesus, é interessante porque ele serve de exemplo. Então, nosso título do estudo de hoje, o título do nosso estudo de hoje é Crescer como Cristo. E eu quero entender então que esse crescer como Cristo não está só para as nossas crianças, ou juniores, ou adolescentes, ou todas essas crianças que estão aqui. Algumas já são crianças há bastante tempo, né? Então todas essas crianças que estão aqui hoje, quero dividir esse estudo com vocês, para que a gente possa continuar crescendo como Cristo. Quero falar especialmente às crianças, mas vão entender que todos vão me ouvir dessa maneira, ok? Crescer como Cristo. O próprio texto já divide 3 formas de crescimento. Ele mesmo já proporciona um entendimento de crescer em 3 áreas da vida. A primeira área da vida, crescer em sabedoria. Quando a gente fala crescer em sabedoria, não é crescer em conhecimento. Conhecimento é importante, a gente está falando em crescer em conhecimento também, mas o conhecimento é aquilo que você pode adquirir, tanto por experiência, conhecimento empírico, como um conhecimento técnico, algo que você pode aprender, fazer um curso. Esse conhecimento é ótimo, mas nós estamos falando de sabedoria, que é saber tomar decisões. Então vou perguntar para as crianças, quando a gente fala de crescer em sabedoria, a gente está falando de saber tomar decisões. Agora eu vou pedir que todas as crianças me ajudem, tudo bem? As crianças mais novas e as crianças que já são crianças há muito tempo, tudo bem? Vamos lá. Crescer em sabedoria é saber. Muito bem. É porque tem criança que ainda está aprendendo isso e está buscando sabedoria e às vezes ainda não tem suficiente. Usar o conhecimento para tomar boas decisões. Sabe aquele conhecimento que você adquiriu, que você entendeu, que quando você põe a mão no fogo dói, é melhor não colocar? Então, esse é um bom conhecimento. Mas a sabedoria diz que você deve usar esse conhecimento. E às vezes a gente esquece de usar esse conhecimento. Vou dar alguns exemplos para você. A questão dos amigos. Às vezes a gente tem amigos que têm uma boa dica para a gente. Mas eu também já aprendi, não só pelos meus amigos, mas eu aprendi pelos meus pais, que algumas coisas não são boas de fazer. Aí eu preciso de sabedoria para tomar uma boa decisão.
É melhor fazer isso ou aquilo? É melhor ouvir os meus pais ou ouvir os meus amigos? O que é melhor? Isso é sabedoria. A gente entender quando os amigos realmente estão ajudando ou quando eles estão só se aproveitando. A questão das conversas, o que é que nós estamos conversando? Você já reparou que algumas conversas são tão boas, agradáveis, e outras a gente fala uma coisa e cria um problemão danado? É um problema que traz dano mesmo, um problema que traz prejuízos que às vezes duram muito. Então eu preciso ter sabedoria. E mesmo que eu tenha aquela opinião, que eu tenha aquele assunto, eu saiba falar sobre aquilo, às vezes eu preciso ter sabedoria de saber o que dizer e o que não dizer. E Jesus estava crescendo em sabedoria. Isso significa que nós precisamos crescer. Então, tia Alda, quando a senhora falou que não está crescendo mais, eu quero dizer que todos nós precisamos continuar crescendo, principalmente em sabedoria, né? Vocês vão ver que vai crescer em estatura também, não é só largura, né? Estatura também. Mas, quando a gente fala de crescer em sabedoria, é saber tomar decisões. Sobre as conversas, por exemplo. Sobre as brincadeiras. As crianças vão brincar de algumas coisas. Vamos brincar de queimar papel, por exemplo? Uma coisa muito legal. Acho que todos nós já brincamos disso um dia. Mexer com fogo, acender fósforo, é uma coisa tão legal, mas é muito perigoso. Eu tenho que saber. Como os adultos têm que saber como brincar com as pessoas, porque tem pessoas que aceitam brincadeiras, outros não aceitam. E a gente às vezes sai brincando com as pessoas e é como fogo, consome tudo e depois já era, né? Não tem mais o que fazer. Aí tem que fazer igual lá em casa, chamar o seguro para restaurar a cozinha toda que já foi tudo embora, né? Então, muito cuidado. Sabedoria é saber tomar decisões. Você tem tudo lá na sua mente, você tem os seus sentimentos no coração, mas precisa saber tomar decisões. Eu não estou conseguindo dedo daqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco aqui para ter uma visão um pouco melhor aqui. Pedir para o pessoal lá em cima me ajudar a aumentar um pouquinho o tamanho. Aqui, muito bem. O que se assiste ou o que se joga, né? Tá um pouco pequeno aí, não sei se está dando para todo mundo ver, mas o que se assiste ou o que se joga, né? Vamos jogar futebol, vamos jogar videogame. Essa geração aí é fanática por videogame, porque eles têm videogame na televisão, na sala, na televisão do quarto, na televisão da cozinha, na televisão do amigo, na televisão da escola, no tablet, no celular. Eles têm jogo o tempo todo, eles amam isso, estão vidrados nisso. E a gente tem as nossas brincadeiras, o nosso divertimento, mas o nosso divertimento às vezes atrapalha um pouco, né? Porque o que a gente assiste ou o que a gente joga também está mostrando que estamos com falta de sabedoria. E isso está atrapalhando a nossa vida, está levando a algumas situações complicadíssimas. A nossa tecnologia ajuda muito, mas eu perdi a conexão. Precisa refazer a conexão aqui, ou vocês vão me ajudando aí em cima. Está um pouco difícil hoje, está meio complicado. É que eu acho que a nossa tecnologia está com um pouco de sono e eles estão trabalhando bastante lá em cima, mas está meio difícil aqui. Eles estão trabalhando lá, mas não está acertando aqui. Daqui a pouco a gente vai conseguir ver direitinho, mas eu vou comentando com vocês e a gente vai... É que eu fiz questão de colocar na tela para a gente poder visualizar, né? Que aí fica melhor. Bom, pensa comigo também... aquilo que a gente tem como obrigações, sabedoria para tomar decisões nas nossas obrigações. Você já pensou nisso? As crianças têm obrigações, não tem? Ou não? Tem, né? Tem a hora de dormir, a hora de acordar, arrumar a cama, tem a hora de comer, o que não comer naquela hora, o que comer naquela hora, né? Vai e desce para brincar, larga o videogame um pouco, né? Vai estudar, né? Hora de tomar uma madeira, hora de dormir um pouquinho, precisa trocar a fralda. E as nossas vidas todas, das crianças há mais tempo também, nossas obrigações, saber tomar decisões com as nossas obrigações e também com o nosso futuro. Falo para as crianças para tomarem precauções, usar sabedoria, tomar decisões certas para o futuro. Porque às vezes ele fala, hoje eu não quero fazer lição. Parece uma coisa pequena, mas amanhã, se continuar a mesma coisa, aí vai ter um problema no bimestre, das notas. E depois vai ter um problema no ano, e depois vai ter um problema na vida. E a gente precisa saber tomar decisões, sejam elas grandes ou pequenas.
sobre o nosso futuro, a nossa família, como eu falo com as pessoas em casa, como eu respeito os meus pais, como eu trato com os meus filhos, como os cônjuges conversam. Isso é importante. Saber como conversar na igreja, o relacionamento, a importância que a gente dá, por exemplo, para os horários, a importância que a gente dá para os programas. Isso é sabedoria, saber tomar decisões. A gente indica algumas coisas e às vezes nós trocamos os valores, né? Quando eu estou assistindo o culto, eu chego atrasado. Mas quando eu estou aqui na frente, eu quero que todo mundo chegue no horário. Porque sou eu que estou dirigindo, eu quero que todo mundo chegue no horário. Porque eu fiz um programa muito bonito, eu quero que todo mundo veja. Às vezes os valores trocam, né? A gente precisa saber. Isso é sabedoria. Saber cuidar dessas coisas. Um dia de vigília, um dia de oração, uma leitura bíblica em casa. Quem não ora e a Bíblia não lê, não cresce, né? Vai diminuir. Olha que coisa. Bom, e se você não souber então? Se você não usar a sua sabedoria, se você não tomar boas decisões, eu tenho uma resposta simples: outros tomarão por você. É simples assim. Se você não tomar boas decisões, outros tomarão por você. Os seus amigos, entre aspas, porque eles vão indicar, vamos, e vão levar você. E você fica, não sei, e eles levam você e você vai. Talvez os seus pais tomem decisões por você, porque você não foi capaz de tomar uma boa decisão, eles vão dizer, vai e pronto. Está resolvido então, ou não vai mais, né? Às vezes a gente tem que tomar decisões assim. Eu quero dar um exemplo de um caso grave. Às vezes é a polícia que vai tomar decisão por você. Você não soube tomar boas decisões. A polícia, o Ministério Público, né? A Justiça, ele vai tomar decisões. Você não tomou uma boa decisão, eles vão tomar decisões por você. Então é muito importante usar sabedoria. Se você não souber usar, você será sempre levado pelos outros e não alcançará os seus sonhos. Você quer alcançar os seus sonhos? Tome boas decisões, use a sabedoria. A sabedoria é o que mesmo? Mas está meio fraco aqui, hein? Não sei se vocês vão se lembrar depois. E como hoje eu quero falar às crianças, eu preciso que elas gravem e a gente usa essa metodologia. A gente fica repetindo, porque criança gosta muito que a gente repita, né? E eu estou vendo que todo mundo está muito feliz dessas repetições, né? Mas eu vou pedir para vocês, vou insistir um pouquinho. Sabedoria é? Muito importante. Vamos ler o texto bíblico que aparece aí na tela. Não sei se você vai conseguir ver, mas eu vou lendo daqui. Está em no livro de Salmos, o capítulo 90, 12 e 13. Diz assim, se você puder ler, leia comigo. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmos 90, 12 e 13. Ensina-nos a contar os nossos dias, para alcançarmos corações sábios, saber tomar decisões. Isso vai ser muito importante para mim, vai fazer bem. Vamos ver o outro ponto, a outra área da nossa vida, que Jesus crescia, que nós precisamos crescer como Jesus, na estatura. O que é a estatura? Crescer em estatura é cuidar do corpo. Se você não cuida, você não cresce. O extremo disso é que se você não cuidar do seu corpo, um dia você morre antes do tempo normal das pessoas, se você não cuidar do corpo. É uma coisa um pouco simples da gente pensar, mas é importante. Já que nós falamos de sabedoria, quero dizer, vamos usar a sabedoria para continuar crescendo em estatura. Vou dar alguns exemplos. Você precisa ter então sabedoria para decidir o que comer e quando comer. Então, estamos falando assim de comida, mas pense bem. Você comer alguma coisa que não faz bem para você, quem tem diabetes, por exemplo, né? Você sabe, você está se arriscando. Se você já está meio fortinho, meio gordinho, né? O paletó já está ficando meio assim, então é hora de diminuir um pouquinho. Se você tem um processo alérgico, outras coisas que você sabe que não fazem bem para você. Talvez não exatamente a comida, mas a gente sabe, por exemplo, drogas é um negócio terrível na vida de qualquer pessoa. Ele não destrói só o corpo, ele destrói a vida inteira. Pode destruir toda a sua eternidade. Então, nós precisamos ter sabedoria para decidir o que comer, o que não comer, para cuidarmos do corpo e assim podemos crescer em estatura. Nós temos que saber quando brincar, quando dormir, quando assistir televisão, porque senão prejudicamos o nosso organismo, não crescemos. As crianças deixam de crescer, deixam de usufruir da sua vida, porque o seu organismo entra ele passa a ter problemas, doenças, às vezes doenças que não têm restauração, né? Saber até onde se arriscar.
E os amiguinhos falavam, vamos pular lá de cima. Eu lembro que eu era pequeno, na frente de casa começou uma construção. E aí estava aquela construção com a laje e tudo. E na frente eles colocaram um montão de areia. Então era simples, a gente entrava, subia no primeiro andar e pulava lá de cima na areia, né? Que coisa maravilhosa, como foi bom, né? A gente colocava até uma capa para pensar que era um super-herói, alguma coisa assim. Era fantástico, né? Mas a sabedoria diz para a gente cuidar, saber até onde se arriscar. E quando crescer em estatura, significa cuidar do corpo. Então tome boas decisões. É melhor não pular daqui de cima, porque pode quebrar uma perna, um braço, pode acontecer uma coisa pior. Isso é cuidar do corpo, né? O outro ponto é ser obediente. A mamãe já falou, olha, não brinque dessas coisas. Não acenda o fogo, não se arrisque com aquilo, não ande com aquelas pessoas. Isso é cuidar do corpo. Quando o médico diz para as crianças há mais tempo, não coma esse tipo de coisas, né? Pratique exercícios, tome essas decisões. Você sabe o que precisa fazer. Tome a medicação direitinho. Eu estou vendo alguém lá atrás fazendo assim para mim, tá vendo? Tá vendo? Vamos ver alguns cuidados com o corpo. Então vamos ter umas reflexões. Eu não vou falar quais são os cuidados, mas algumas reflexões sobre esses cuidados. Quem deu esse corpo para você mesmo? Pois é. E você não tem nenhuma responsabilidade nisso? Ele deu, está dado, agora é meu, faço o que eu quiser com ele? Não, isso não está certo. Deus espera que você cuide desse corpo que Ele deu para você. Ele ama muito o seu corpo. E às vezes parece que você está amando menos do que Deus está amando. Então você precisa amar da mesma maneira. Quem pode ajudar a cuidar bem dele? Para as crianças eu digo, seus pais foram colocados por Deus para orientar. Aqui ficou errado, né? Seus pais foram colocados por Deus para orientar você a cuidar bem de você mesmo. Então você precisa cuidar bem e ouvir os seus pais, ouvir o seu médico, ouvir o seu irmão que diz, olha, tem alguma coisa errada aí, né? A sua esposa às vezes, né? Tudo bem, irmã, já entendi. Bom, eu quero dizer uma coisa importante. Nós não somos e nem precisamos ser iguais a todo mundo. Quando falamos do corpo, às vezes olhamos assim, mas se eu fosse daquele jeito, olha, né? Porque aquela pessoa tem uma condição melhor que a minha, aquele é mais bonito que eu, olha, eu tenho um probleminha aqui, né? E aí a gente fala do probleminha que temos aqui. Olha, nós não precisamos ser iguais. Nós precisamos cuidar do corpo que Deus nos deu. Ele ama esse corpo e quer que a gente ame também. É simples assim, né? Um outro aspecto importante sobre a estatura, para aqueles que dizem, eu já cresci. E fico pensando nas crianças, um dia elas vão dizer, eu já cresci, não preciso mais cuidar do meu corpo para crescer em estatura. Quando falamos de estatura, nós estamos falando de tempo. Você olha uma criança desse tamanho, você fala assim, uma criança, tem poucos anos de vida. Quantos anos? Uns 4, 5, 6. Quando ela é uma criança desse tamanho, passou mais tempo, já sei. Olha, tem uns 10 anos, 11 anos. Quando ela é uma criança desse tamanho, fala, olha que rapaz grandão, né? Ele deve estar na faculdade, daqui a pouco vai casar, né? Quando a estatura é desse tamanho, aí eu falo assim, olha quanto tempo que ele tem de casado, né? Mas a estatura indica tempo, indica o tempo da nossa vida. Significa, então, saber cuidar do corpo é administrar e organizar o tempo da sua vida. Saber as coisas que são certas. Aqui você precisa dedicar corretamente às brincadeiras, ao estudo, às lições de casa, às obrigações e responsabilidades que temos em casa. Saber cuidar bem da família, do tempo com o papai e com a mamãe, do tempo com os irmãos. Todos vocês estão entendendo, não estão? O tempo que é dedicado ao trabalho, ao lazer, ao tempo com Deus, a sua devocional, ao seu crescimento espiritual. O tempo está passando, e às vezes ele está passando e indo embora, e a gente esqueceu. E continuamos crescendo em estatura e não percebemos o quanto tempo está passando. Vou pedir para você ler esse texto bíblico junto comigo. Diz assim, leamos. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19. Templo do Espírito Santo que habita em nós. Um cuidado conosco, com a nossa vida, com o nosso tempo, nosso corpo, nosso organismo, muito importante. Jesus cresceu em estatura e ele não era estranho às pessoas.
Ele não era uma pessoa que trazia mal-estar para os outros. Ao contrário, ele soube cuidar bem dele, ele cresceu, se tornou uma pessoa normal, como todas as outras. Então isso era simples das pessoas entenderem e viverem com Jesus. Uma outra área da nossa vida que também precisa de crescimento, assim como Jesus, é a graça. Você ser uma pessoa cheia de graça é ser o quê? Uma pessoa agradável. Ter graça é... Mas acho que vocês não estão prestando atenção, não tomaram café hoje de manhã. Mamãe não deu café para vocês hoje de manhã? Vamos pedir de novo. Ter graça é... Agora sim, muito bom. Essas crianças estão muito boas. Ser agradável parece uma coisa simples, mas não é. Ser agradável precisa de investimento. Investimento. Deus fez tudo para nós. Tudo, criou o universo, criou nossa vida, resgatou a gente do pecado, deu o seu amor, dá uma promessa, fez uma aliança, promete um futuro e mesmo assim a gente não se agrada dele. Você já percebeu isso? Quanto mais nós mesmos, que não fizemos nem metade do que Deus fez, não fizemos nada do que Deus fez pelo outro, e nós queremos que as pessoas gostem da gente. Você já pensou nisso? Ser agradável é importantíssimo para viver bem com as outras pessoas. Às vezes a gente se acha um pouco só. Às vezes a gente acha, pô, eu sou o espalha-roda, né? Eu chego naquele lugar, todo mundo foi embora. O que aconteceu? Porque eu não sou agradável. Ser agradável significa que onde eu estou, as pessoas querem sentar ao meu lado. Eu sento no lugar, todo mundo quer sentar do meu lado. Se eu for agradável. Se eu não for agradável, eu que sento lá das pessoas, elas vão embora. É importante ser agradável para responder ao amor. Em primeiro lugar, para responder ao amor é importante ser agradável. Responder ao amor dos pais e parentes, dos amigos, das autoridades. Quando eu falo autoridades, para as crianças eu estou dizendo dos pais, dos professores, diretores, das pessoas que são importantes, que estão lá cumprindo o seu papel ao cuidar das nossas crianças. E quando eu falo das autoridades, estou dizendo de todas as autoridades que estão sobre nós, sejam elas familiares, civis, espirituais, são autoridades que Deus colocou sobre nós. Ser agradável para responder ao amor dessas pessoas. Porque um pai é uma autoridade sobre o filho, deve amar o seu filho, e o filho deve responder ao amor, sendo agradável. Ao amor de Deus, ser agradável a Deus. Você sabe ser agradável a Deus? É uma coisa interessante. Às vezes cumprimos algumas coisas, dizendo, já fiz minha parte e eu quero ficar sossegado. Mas ser agradável a Deus é pensar nas coisas de Deus. Conhecer a Deus. O que é agradável a Deus? O que é agradável a um Deus santo, justo, um Deus que tem aquele caráter tão bem definido, que pensa em detalhes. Quando você olha no Antigo Testamento, a gente que está sempre lendo a Bíblia, a gente está incentivando todos os irmãos a lerem a Bíblia. Você vai lá em Levítico, pastor, não aguento ler Levítico, Deuteronômio, como cansa, aquele monte de rituais. Aí você vê que Deus é um Deus muito certo, correto, cheio de detalhes, que é preocupado com todas as coisas, tudo tem que ser muito certo. E a gente vai levando a vida de qualquer jeito e fala, Deus, abençoa aí, hein? Deus, eu vou fazer o melhor para o Senhor. Ontem eu estava falando com alguns jovens, eu vou fazer o melhor para o Senhor. Não ensaiou a semana inteira. Aí chega no domingo aqui, pega o instrumento, Deus, vou fazer o melhor para o Senhor. Algumas preocupações, eu acordo no domingo pensando no culto, mas hoje, uma vontade de não ir hoje, está friozinho. Aí chega que Deus, o melhor para o Senhor. Alguns cuidados, né? Ser agradável, trabalhar o nosso coração. Não é simplesmente deixar acontecer, não dá para justificar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim mesmo, vou morrer assim, né? Mas é dizer, trabalhar por isso. Eu quero ser agradável. É me preocupar com as pessoas, pensar no outro. É importante para responder ao amor do outro. Eu tenho sido amado, eu preciso responder ao amor do outro. Não posso simplesmente falar assim, eu mereço. Eu tenho que responder esse amor. Em segundo lugar, é ser agradável para conquistar o amor. Isso a gente sabe fazer quando a gente está bem interessado, né? Naquela fase em que as crianças cresceram um pouquinho mais, né? As espinhas já estão passando, né? E agora a gente olha assim, porque quando mais crianças,
Meninos e meninas são concorrentes, mas depois é o contrário, né? Não quer se largar de jeito nenhum. E aí, nessa fase, a gente sabe se era agradável, porque a gente fica olhando o que ela gosta, o que ele gosta, sobre o que eles gostam de conversar, e a gente quer ficar perto e trabalhar isso. Aí eu quero ser muito agradável. Conquistar o amor das pessoas que queremos conhecer e conquistar o amor das pessoas com quem temos que conviver. Eu tenho que conviver com meu vizinho, que às vezes é muito chato, mas às vezes eu sou mais chato que ele, não percebi. E ele está sendo legal comigo. Agora eu preciso responder esse amor, eu preciso conviver com ele, eu preciso conquistar esse amor, ser agradável. Ser então agradável é ser uma pessoa cheia de graça. Ser cheio de graça é ser prestativo, dar sem esperar retorno. Não foi isso que Deus fez para a gente? Nós não falamos que estamos na graça de Cristo? O que foi graça? É que chegou para a gente custando quanto mesmo? Nada. Mas uma coisa que não custa nada para mim não significa que ela não tem preço. Eu ganho o ovo de Páscoa, né? O ovo de chocolate, porque não tem ovo de Páscoa. O ovo de chocolate que eu ganhei, não foi coelhinho que passou lá, mas alguém comprou para mim, deu para mim o ovo Páscoa de chocolate. Eu recebi, não paguei nada, ganhei de graça, mas alguém precisou comprar. Então, não significa que aquilo não custou nada, mas significa que chegou para mim sem custar para mim. Isso é ser prestativo, é dar sem esperar o retorno. Isso é ser cheio de graça, ser agradável, ser feliz, viver resolvido. Uma pessoa cheia de graça é uma pessoa resolvida, não é aquela que fica achando problema em todas as coisas. Isso é ser cheio de graça, ser agradável. Uma pessoa que só acha problemas, tudo está ruim, o tempo todo tem alguma coisa para reclamar. Uma pessoa que falta graça. Então, Jesus cresceu em graça, ele era uma pessoa agradável. As pessoas gostavam de ficar perto dele. Mesmo os seus inimigos tinham muito para aprender com ele. E eles eram argumentados, eles não conseguiam trabalhar isso. E eles entendiam que Jesus tinha essa graça, esse carisma, ele sabia ser agradável. Vamos ler um texto bíblico, vamos ler juntos. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu posso, Tiago 4, 6, 7. Muito bem. Eu posso receber mais graça de Deus. Eu posso ser mais agradável. Eu posso pedir isso a Deus. Deus pode me conceder mais graça. Eu posso crescer em graça. Então aqui estão os exemplos de Jesus. Crescer em que mesmo? Sabedoria, que é? Também posso crescer em? Que é? Corpo. E por último também posso crescer em? Graça, que é? Muito bem. Agora eu vou pedir para você ficar em pé um pouquinho, me ajudar a repetir isso de uma forma que isso fique no seu coração. Olha para esse texto de Lucas 2:52. Grave isso como uma proposta de Deus para a sua vida, para você crescer nessas coisas também, para que isso seja parte da sua vida, um investimento seu na sua própria vida, no seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Assim como Jesus, que cresceu nessas três áreas, para com Deus e para com os homens. Nós vamos ler toda essa apresentação que está aí na sua tela, ok? Vamos ler junto. Vamos crescer como Cristo em sabedoria, que é saber tomar decisões, em estatura, que é dar do corpo, em graça, que é ser agradável. Vamos ler juntos. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pelo exemplo de Cristo Jesus e pela Tua palavra. Abençoe as nossas vidas, para que ensinemos as crianças a partir do nosso próprio exemplo, e que elas cresçam como Cristo, olhando para nós, aprendendo conosco, que todos continuemos a crescer juntos, como igreja de Cristo Jesus, sendo abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Amém.
Nós temos agora, para encerrar, uma mensagem, uma inspiração musical pela Amanda, que hoje faz aniversário. Então vale lembrar e depois darmos um grande beijo especial na Amanda.
vou convidar o pastor, pedir para a igreja se colocar em pé, e ele vai fazer nossa oração final. E logo após, nós estamos já com a abertura da IBD. E quero dizer para a igreja que quem escolheu o cântico desta manhã foi a própria Amanda. E creio que, como falou meu coração, também falou o coração de todos. Senhor, nós realmente estamos aprendendo dia após dia a te amar. No pouco que já aprendemos, dizemos, nós te amamos. Que o Senhor complete nos nossos corações a tua palavra, com a tua bênção, com o teu amor sobre nós, o teu aconchego, para que, sendo nós como crianças, estejamos todos nós debaixo das tuas asas, sendo bem cuidados por ti, abraçados pelo Senhor, cuidados para não andarmos sozinhos pelo mundo, mas amparados sempre por ti. Seja o nosso Deus, seja o nosso Pai. Abençoe-nos, abençoe o teu povo, abençoe as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes, com teu grande amor sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.